Fala pessoal, tudo bem? Professor R aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o guia do participante do Enem de 2013. Lembra que eu falei com vocês que quando o Enem libera esse material para você, aluno, fazer a leitura, ele libera com a perspectiva que você entenda como que ele vai avaliar os principais erros e principalmente alguns aspectos de redações que alcançaram a nota zero, que feriram direitos humanos às vezes lá na conclusão, ou que fizeram alguma coisa que levou ao candidato a tomar o zero, e alguns exemplos de redações que tiraram nota 1000. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre os limites entre o público e o privado. Analisamos uma redação que alcançou nota 1000. Vocês perceberam que naquela redação o participante ele utilizou apenas uma área do conhecimento e parecia mesmo um texto certo, um texto expositivo. Não, ele era um texto argumentativo, entretanto é um texto mais simples daquilo que é a proposta atual. Mas a ideia aqui é que você vá analisando a forma como que o aluno escreveu, os detalhes. Lembra da redação? Ele apresentou direito lá, a tese. Ele apresentou a tese, falou, olha, vou chegar à internet para todo mundo, é ótimo. Essa ideia que todos têm acesso é ótimo, só que nós precisamos educar a população para isso. Aí lá, logo no primeiro desenvolvimento, ele trabalhou aquela ideia das facilidades, dos pontos positivos para o acesso à internet, e depois ele trabalhou as dificuldades, o problema daquilo que vai a público, porque nem tudo aquilo que é naquele período, hoje as coisas mudaram, nós estamos falando de 2011, as ideias são outras. Então nós vimos naquela proposta ali. Então ele usou como área, como proposta de intervenção, uma proposta muito inteligente, que ele falou, olha, governo, você precisa sim fornecer internet a todos os lugares. Dependente do lugar geográfico que a pessoa mora, ela precisa ter o acesso à internet. Mas por que você não faz o seguinte? Forneça a internet e, ao mesmo tempo, trabalhe com um aspecto voltado para a educação. Eduque essas pessoas a utilizarem. Então, foi uma proposta totalmente completa, fantástica e inteligente na redação. Então, é mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês. Não é você apresentar a introdução X, o desenvolvimento falando sobre outra coisa, o outro desenvolvimento falando outra coisa, e resolver algo que você não apresentou no seu texto. Não. O seu texto ele precisa estar ligado. Você apresenta lá a sua tese e depois os argumentos que vão valorizar a sua tese, destrinchar a sua tese, e depois você vai resolver esses problemas que você apresentou. Então procure apresentar um ou dois problemas para você resolver ali a sua conclusão. E perceberam que o texto de apoio trouxe elementos suficientes para que o aluno, o candidato ali, conseguisse percorrer um caminho atrativo para a banca, beleza? Então hoje nós vamos fazer a mesma coisa. A nossa ideia aqui é fazer análise dessa redação do Enem, do Guia do Participante em 2013. Mas vale lembrar que sempre ele vai analisar uma redação do ano anterior. No caso ali, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. É uma redação que ocorreu em 2012, mas esse caderno foi liberado em 2013 para os alunos. Por quê? Através da análise do texto que já tinha caído, daquilo que foi os problemas que o INEP encontrou na redação, os pontos positivos, eles vão divulgar para você. Professor, quando que eles vão lançar? Quando que eles vão lançar o calendário, na verdade o manual de 2020 com a redação de 2019? Meu aluno já deveria, basicamente vem entre novembro e dezembro. Entretanto, percebemos que o Enem vai ser em janeiro. Então, acredito que o Enem, início de janeiro, deva lançar esse material. Só que já temos outros materiais disponíveis, que é o manual do corretor, que foi liberado pela primeira vez, nós estamos analisando nas nossas aulas. Então, fique ligadinho aí que você tem muito material. Fora as nossas aulas, você tem outros e outros materiais para que você possa aí ter um bom rendimento na sua prova, que é o seu Exame Nacional do Ensino Médio. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema muito bacana, que trouxe uma má interpretação. Olha lá, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Sabe o que as pessoas começaram a escrever? Eu lembro
de alguns amigos. Nessa época chegaram, eu escrevi sobre movimento imigratório no Brasil no século XXI. Eu falei, que legal. O que você escreveu lá? Eu escrevi que as pessoas estão saindo do Brasil por conta da corrupção. Todo mundo quer um lugar melhor, as pessoas estão indo para os Estados Unidos, as pessoas estão indo para Portugal. Eu falei, calma aí, mas como é que era o tema? É o movimento imigratório para o Brasil. Eu falei, tá, mas o que você escreveu? Não, que as pessoas estão saindo porque não aguentam mais o Brasil. Fuga total do tema. Uma péssima interpretação. E esse candidato, ele não leu nem sequer o texto de apoio. Então, galera, se você está com dúvida, poxa, o movimento imigratório, as pessoas estão indo, né, indo para o Brasil ou saindo do Brasil? Se você está com dúvida nisso aí, beleza. Né? Às vezes pode surgir uma dúvida, mas leia o texto de apoio. E pelo texto de apoio, você vai ter uma análise realmente da temática. O que o primeiro texto de apoio diz lá? Olha lá, ele vai falar um pouquinho, no século XIX, século XX, né, os representantes de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de fazer a América e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Então está falando que as pessoas vieram para cá, ó, nós herdamos sobrenomes, sotaques, costumes e comida. Então eu não estou falando, o primeiro texto não fala que as pessoas estão saindo. O primeiro texto está falando que as pessoas trouxeram para nós a herança que nós temos desses aí. Então, beleza. Então, eu já poderia quebrar, né, aquele raciocínio que o aluno teve. Infelizmente, foi uma má interpretação. O segundo texto, ele vai tratar algumas coisas, ele vai mostrar ali, né, os lugares que eles estão saindo, para onde estão indo. Então você faz uma análise. Lembra que eu falei com vocês que sempre o INEP ele vai apresentar para vocês 2 ou 3 textos verbais que vão trabalhar ali, geralmente uma lei, geralmente algo de algum jornal, né, de alguma revista, e algum teórico, algum especialista da determinada área. E geralmente um texto não verbal ou misto para que você faça uma análise. E o terceiro trecho, né, o terceiro texto, ele apresenta ali, ó, Acre sofre com invasão de imigrantes no Haiti. Opa, do Haiti. Então ele já está mostrando, todos os textos está mostrando ali que as pessoas estão realmente vindo para o Brasil. Então, olha só o que o texto fala, ó, nos últimos 3 dias de 2011, o que, né, uma leva de haitianos entrou ilegalmente no Brasil, né, pelo Acre. Então está trazendo essas informações. Por que as pessoas estão vindo para o Brasil? Os textos, todos os 3 textos, eles mostram isso. Mostram uma herança, né? Mostram ali o porquê que eles estão vindo e talvez alguns problemas que podem ocorrer no nosso país ou que eles só possam sofrer aqui no nosso país. Porque esses aqui, ó, ocuparam a praça da cidade. Então, logo pela lógica, você tem o seguinte, que tem os aspectos positivos, sim, dessa troca de informação, dessa troca de vivência, porque nós vamos para outros países também, eles têm que vir para cá. Só que o que está acontecendo quando eles, né, estão chegando no nosso país? Primeira coisa, a saúde aqui, né, ela é favorável para todos. Educação, trabalho. Se para você, brasileiro, está tendo, né, uma certa dificuldade, o que dirá para essas pessoas? Então, a proposta é mais ou menos isso aqui. O que nós precisamos para não bloqueá-los ao vir aqui, mas simplesmente auxiliá-los? O que eu posso, né? Qual o tipo de amparo que eu posso fazer a essas pessoas? Então, nós vamos ler aqui agora, meu querido, mais ou menos uma redação. Nós vamos fazer uma análise de uma redação que alcançou a nota 1000. Nós temos também o texto de número 4, né? O quarto texto de apoio, que ele vai trazer, ó, a trilha da costura. O que ele fala assim? Assim sendo, este é o quadro social que se encontra a maioria da população boliviana. Esse dado demonstra que a motivação do fluxo de imigrantes, né, não são políticas, mas econômicas. Ou seja, as pessoas estão vindo para cá, né, tem baixa qualificação, eles trabalham com, né, tem trabalhos artesanais, culturais, do campo. Ou seja, será que nós vamos dar acesso, nós vamos conseguir atender a toda essa demanda? Então o texto ele vai tratando sobre isso aí, não são profissionais qualificados, são pessoas que estão precisando de um auxílio.
Então é nisso que nós precisamos entender, os problemas que isso pode ocasionar. Se porventura, meu aluno, você está pensando, poxa, professor, se o cara está vindo para cá sem qualificação, ele corre um sério risco, às vezes, de trabalhar de forma quase escrava, né? Ele pode trabalhar em lugares horríveis, né? Passar por situações terríveis, porque ele não vai ter um amparo familiar, um amparo da sociedade, até porque ele não é daqui. Perfeito. É basicamente essa ideia que deveria ser tratado nesse texto, nessas redações que o INEP cobrou em 2012, na proposta de redação do Enem de 2012. Então nós vamos analisar agora uma redação que alcançou a nota 1000, né? Uma redação super simples, super tranquila, né? Que o candidato ou a candidata ela vai trabalhar ali algumas ideias do que foi trabalhado, que foi pensado no texto de apoio, como também foi pensado ali no tema, na proposta. Vale lembrar que eu estou apresentando para vocês a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não estou mostrando mecanismos argumentativos, nem se a conclusão está detalhada, nem se aconteceu uma certa retomada, até porque se essa nota alcançou a nota 1000, se essa redação alcançou a nota 1000, quer dizer que todas as estratégias das 5 competências foram alcançadas pelo candidato. Nós só vamos ler agora. Nossa ideia não é avaliar, mas mostrar como que ele tratou, o que que tratou. E eu sempre vou mostrar para vocês por períodos. Então, está ali ó, na cor amarela, para que nós tenhamos uma certa noção do que é um texto nota 1000. Vamos lá. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Ai, professor, mas ele ali está falando que as pessoas deixaram o país. Calma. Ele está fazendo uma contextualização com base na história. Nós já mostramos essas estratégias para vocês de como trabalhar a introdução, na microestrutura da introdução, que trabalha ali né, a contextualização, a apresentação do tema e da tese, e se for da tua vontade, a antecipação argumentativa. Então vejamos que vocês podem perceber que ele começou ali como a ideia né, da década de 1980, falando que as pessoas estavam deixando o Brasil. Se o texto seguir somente essa linha de raciocínio, não deveria estar ali. Ele iria alcançar uma nota, bem, nesse período ele iria alcançar a nota 0. Entretanto, vamos analisar, ele só fez uma contextualização. E ele vai lá para o segundo período do texto. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. Opa, então ele mostrou, sim, aquilo que nós falamos, aquilo que o texto de apoio falou. Né? No início, as pessoas estavam saindo. Agora está acontecendo o inverso, as pessoas estão vindo para o Brasil. Né? No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios com indivíduos de países subdesenvolvidos, né? Ele vai tratar sobre esses aspectos. Por que as pessoas estão vindo para cá? Eu tenho um grupo expressivo de pessoas que estão vindo. Então, beleza. Se anteriormente as pessoas estavam saindo do Brasil, por motivos para tentar outros lugares, para melhores condições de vida, agora as pessoas estão vindo para cá. Ótimo, ele entrou na proposta, ele apresentou a proposta ali. No entanto, as condições, olha que interessante, lembra que eu falei com vocês? Precisa procurar o problema. Qual é o problema dessas pessoas virem para cá? O que pode acontecer? No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos né, a essa nova realidade. Ou seja, é muito complicado você falar só vem para o Brasil, vem para o Brasil, vem para o Brasil. Calma aí. Há algo a ser resolvido. Há um desafio. E esse desafio está tanto para o governo, que ele vai ser o responsável por essas pessoas na questão de saúde, de emprego, de moradia, de educação. E também um aspecto voltado para toda a sociedade, para que não ocorra até mesmo preconceitos para essa nova realidade dessas pessoas que estão vindo para cá. Ok? Então percebo que na introdução o aluno já foi muito feliz, né? O candidato já foi muito feliz em tratar essas estratégias. Perfeito? Então vamos lá então. Se ele mostrou né, que há desafios para o governo e a sociedade, obviamente eu espero que ele apresente isso no desenvolvimento e que ele apresente isso na conclusão. Será que mostrou? Olha lá,
A ascensão do Brasil ao posto de uma das 10 maiores economias do mundo é um importante fator atrativo aos estrangeiros. Opa! Então ele já usa o tópico frasal. Ele usa o tópico frasal dizendo o seguinte: por que as pessoas estão vindo para cá? Né? Qual é o ponto que está chamando a atenção para que deixe o nosso país atrativo aos estrangeiros? Ele fala, embora o crescimento, né, do produto interno bruto nacional, segundo as previsões, seja menor em 2012 em relação aos anos anteriores, o país mostra um verdadeiro aquecimento dos setores econômicos. Olha lá, representando, por exemplo, o aumento do poder do consumo da classe C. Então, basicamente, ele já explica. Logo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele explica por que as pessoas estão vindo para cá. Embora nós temos ali, né, o produto interno bruto, nós não temos assim algo tão, as previsões não são tão boas, mas só que eu percebi ali que há aumento do poder de consumo da classe C. Então, pode ser por isso que essas pessoas estão vindo para o nosso país. Essa redação já começou a mostrar, mais ou menos, explicar o motivo, né? Agora, olha só. O que nós temos no segundo desenvolvimento? Bem curto. Sim. Professor, que redação curta. Ele trabalhou só 2 períodos aqui, depois ele trabalhou também 2 períodos na introdução. É isso mesmo, é uma redação muito curta. Lembrando, nós estamos avaliando uma redação antiga, mas que também não perde o mérito de ser alcançada a nota, né, do mérito de ter alcançado os 1.000 pontos, 200 pontos em cada competência. Não é escrever muito, mas escrever o suficiente para alcançar a sua nota. Ok? Olha lá, esse aspecto contribui para a construção de uma imagem positiva e promissora do Brasil no exterior, o que favorece a imigração. Então já explicou. A proposta da redação perguntava mais ou menos isso: por que as pessoas estão vindo para cá? Ele explicou que as pessoas estão vendo que está melhorando a situação. Agora é o seguinte, mas está melhorando. Mas será que quem está vindo está tendo a situação boa? Ele apresenta nesse parágrafo também. Nesse período, no segundo período desse parágrafo de desenvolvimento, ele diz o seguinte, olha, a vida dos imigrantes no país, entretanto, exibe uma diferente e crítica faceta, ou seja, a exploração de mão de obra e a miséria. Olha que inteligente a estratégia que ele pensou aí. Primeiro ele falou, pessoas, podem vir, aqui está tranquilo, estamos melhorando. Ele não bloqueou, ele não proibiu. Só que ele fala, só que nós precisamos entender que há um problema. O problema por quê? Porque as pessoas que estão vindo para cá, lembra que apresentou lá no texto de apoio, eles não tinham qualificação. Eles estavam vindo para cá para trabalhar, de qualquer coisa. O segundo texto mostra que eles estavam ficando nas praças. Então ele fala, olha, as pessoas não têm qualificação. Logo, se eles não têm qualificação, vai ter exploração de mão de obra. As pessoas estão ficando nas praças ali, não tem lugar para morar e coisa e tal. Logo, entende-se que ele vai viver na miséria. Então, olha como que o recorte temático, o recorte, né, do texto de apoio serve como elemento para a sua argumentação. Então, eu percebo que ele trabalhou todos esses elementos. É muito interessante agora analisar o seguinte, professor, ele mostrou que as pessoas estavam vindo para cá, mas nem tudo pode ser levado somente no critério do positivo. Ele apresentou os problemas, a mão de obra barata, né, a exploração da mão de obra e a miséria. Agora nós precisamos analisar se vai resolver esse problema. Olha lá. Primeiro período. Importante para impedir, né, a continuidade da situação. O que ele está falando? É preciso que tenha o que ali? Olha lá, lê comigo. Ação. Ação de quem? Uma intervenção governamental. Então já tem ali a ação. Por meio de quê? Fiscalização das empresas que apresentam imigrantes como funcionários. Interessante. Né? Bem como a realização de denúncias de exploração por brasileiros ou por imigrantes. Então ele fala o seguinte, empresa, você vai contratar essas pessoas? Vai. Então, para não acontecer a exploração que ele apresentou no texto de apoio, vocês vão ter que, né, vão ser fiscalizados. Vocês vão ter que ser fiscalizados para que essas pessoas não venham trabalhar aqui, né, semelhante ao trabalho escravo. E eu vou abrir um canal de denúncias também. Precisa abrir um canal de denúncias.
né, por parte dos brasileiros, mas também dos imigrantes. Aí tranquilo, pelo menos eles vão estar resguardados dessas violências. Então aí já começou a resolver, na verdade ele já resolveu parte da problemática. Ele apresentou isso na introdução, elementou isso no desenvolvimento e está resolvendo na conclusão. Aí ele tem uma redação completa, fechada. Uma redação boa. É isso que você precisa pensar, meu aluno. Ademais, olha lá, ademais, é necessário fomentar o respeito e a assistência a eles. Então, não é simplesmente falar, não quero vocês aqui, não. Nós temos que trabalhar com respeito e assistência. Ideais que devem ser divulgados por campanhas e por propagandas do governo através de ONGs. Ele falou, o próprio governo, ONG, pode trabalhar com isso, de trabalhar esse respeito, além de garantir o seu acesso à saúde, à educação, por meio de políticas públicas específicas para esse grupo. Lembra que eu falei com vocês a ideia de políticas públicas? Então faz o seguinte, alguém, né, a comunidade, a sociedade, os políticos, eles precisam sentar e conversar e buscar atender as demandas desse público. Mas olha que interessante o que ele fala. Pessoal, pode vir, vocês vão trabalhar, nós vamos, né, fiscalizar, mas agora eu preciso. Primeira parte, lembra que eu falei com vocês que precisa ter uma atenção. Ele apresentou lá na introdução, vamos voltar à introdução? Ele apresentou lá na introdução, olha lá, no entanto, as condições precárias da vida dessas pessoas são desafios tanto para o governo e tanto para a sociedade. Governo e sociedade. Por que ele apresenta na conclusão? O que o governo vai fazer? Fiscalizar. E qual o desafio para a sociedade? Respeitar. Fim. O governo vai fiscalizar, o governo precisa fiscalizar para que não tenha mão de obra, né, exploração de mão de obra, e nem que eles venham entrar na miséria, e a própria sociedade para que não haja preconceitos. Aí ele fala bem assim, ó, e aí criar uma certa políticas públicas para políticas específicas para este grupo. Ele apresentou na introdução, desenvolveu bem nos outros parágrafos e conseguiu resolver essa problemática. Então, meu aluno, não basta você apresentar um monte de ideia. Ele jogou a redação em duas ideias. Olha, mão de obra e miséria, na verdade são três, né? E preconceito da sociedade. E ali ele começou a tratar, é um texto bem, né, bem reduzido, mas ainda assim alcançou a nota 1000. O que o INEP coloca como comentário? Olha lá, a tese desenvolvida é de que o Brasil atrai muitos imigrantes devido à sua excelente, né, situação econômica. O texto diz que deve, né, interferir para evitar a exploração de mão de obra e assegurar todos os direitos, a saúde, a educação. Então, logo de cara, ele apresenta isso aí, ó, que a tese é essa. Na introdução, o texto alude, né, ao fato de muitos brasileiros terem migrado na década de 80. E depois, né, agora está acontecendo o inverso. O próprio INEP já analisou aquilo que nós estávamos lendo. Ele falou, olha, ele fez isso de uma maneira bacana, né, satisfatória. As ideias foram desenvolvidas, né, as ideias desenvolvidas foram esclarecendo que no Brasil não está, né, não está as melhores, mas está ali entre as 10 maiores economias do mundo. E houve ali um fortalecimento, um aquecimento econômico da classe C. Então, talvez por isso as pessoas estavam vindo para o Brasil. Mas essa imagem positiva pode acontecer no que ali? A exploração da mão de obra. Então, ele mostra mais ou menos isso aí. E ele continua ali, o INEP, olha o comentário sobre essa redação. O texto apresenta uma conclusão, uma proposta ampla e abrangente de intervenção para o problema abordado. Então ele mostra o seguinte, olha, intervenção governamental e fiscalização das empresas. Ou seja, e também trabalhar a ideia do respeito. Sugere assistência, né, a essas pessoas, ao direito à saúde, o direito à educação. Então é muito bacana como que da conclusão ele consegue ali resolver todos os problemas apresentados na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então, meu aluno, é isso que eu falo que é um texto fechado, um texto que ele consegue ser trabalhado em circuito. Ok? Na próxima aula nós vamos ainda continuar analisando mais um modelo de redação nota 1000. Vale lembrar que essa análise ela tem como objetivo para que você, aluno, né, pegue o seu texto e veja se realmente você está utilizando essas estratégias, pegar um conectivo, alguma palavra que você achou bacana, poxa, eu nunca tinha usado essa palavra, não está no meu vocabulário, vou começar a utilizá-la no texto. É isso, a nossa estratégia é essa, e mostrar como que ele vai avaliar por que aquela redação alcançou a nota 1000.
Na próxima aula, nós vamos fazer a análise da redação do Enem de 2017, ou seja, a cartilha do participante. Meu aluno, eu agradeço imensamente a sua participação. Te aguardo na próxima aula.